E aí, galerinha, seguinte, vamos continuar com a nossa revisão da aula 2 agora de Física para o primeiro ano do ensino médio. Vamos que vamos. Estática dos sólidos, parte 2. Aqui nós falamos sobre o equilíbrio de translação, beleza? Só para lembrar, um corpo extenso vai se encontrar em equilíbrio quando a força resultante atuante sobre ele for igual a zero. Pega essa visão aqui, pequeno gafanhoto. Força resultante igual a zero. Beleza? Avançando, nós falamos sobre o equilíbrio de rotação. Né? E aí nós também falamos sobre uma grandeza conhecida como momento. E o que é o momento? Momento é a capacidade que uma força tem de provocar a rotação em um dado objeto. Beleza? E aí nós falamos também sobre a fórmula do momento, né? A fórmula do momento é essa daqui. Para o momento no sentido horário, nós temos menos F1 vezes B1, ou seja, o momento aqui, ele só para a gente lembrar, ele é calculado como sendo m vezes, quer dizer, m igual a F vezes D, força vezes distância, beleza? Se o momento estiver no sentido horário, ele vai ter um sinalzinho de sentido horário, cadê? Aqui, ó, sinal negativo para a rotação horária, e se ele estiver no sentido anti-horário, ele vai ter um sinal positivo, beleza? Resumidamente, se o momento provocar uma rotação no sentido horário, lembra que acordar cedo é ruim, beleza? Então, o sinalzinho do momento vai ser negativo. Se a rotação do momento for no sentido anti-horário, e aí nós temos que lembrar que se nós pudéssemos voltar no tempo anti-horário, seria uma coisa boa, então o sinal do momento vai ser positivo, beleza? A unidade padrão de momento, por conseguinte, vai ser o nosso famosíssimo Newton metro, beleza? O nosso famoso Newton metro. Por quê? Porque a unidade padrão de força é o Newton e a unidade padrão de distância é o metro. Portanto, a unidade padrão de momento é o Newton metro. Avançando. Nós falamos que para um corpo estar em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero e também que a somatória dos momentos tem que ser igual a zero, beleza? Então, o momento 1 mais o momento 2, mais o momento 3, mais o momento n, se existir, tem que ser igual a zero, beleza? Uma condição aqui necessária para que esteja em equilíbrio, portanto, a gente vai responder essa pergunta aqui. Quais são as condições necessárias para que um corpo extenso permaneça em equilíbrio? E aí você já sabe, eu acabei de falar para você, nós fizemos em sala, a condição necessária é que a força resultante atuando no corpo e a soma dos momentos das forças devem ser iguais a zero, devem ser nulas. O que você deve memorizar, você deve gravar, ter mais atenção com relação a esta aula 2? Justamente este exercício aqui. Beleza? Na minha opinião, esse é o exercício que vai cair na sua prova, ou algo bem parecido com isso, tá? Qual que é a resolução desse exercício? Vamos lá. A imagem representa uma balança utilizada para a medida da massa de uma fruta. Tá aqui do lado esquerdo, né? Tá aqui do lado esquerdo a fruta, beleza? E a massa colocada no prato direito da balança é de 100 gramas. Tá aqui 100 gramas. E o sistema encontra-se em equilíbrio. Aqui a palavrinha-chave. Se isso aqui está em equilíbrio, você tem que lembrar. Pô, se está em equilíbrio, o momento 1 mais o momento 2 tem que ser igual a zero. Vamos resolver então no detalhe esse exercício, nós já resolvemos em sala. Aqui já está a resolução. Vamos lá, vamos identificar aqui o que é cada coisa, né? Então, M1 mais menos M2, professor, por que M1 mais menos M2? Porque o M1, galerinha, vai fazer uma força aqui, e se eu aplicasse uma força nisso aqui, o sentido aqui seria anti-horário, né? Giraria no sentido anti-horário. Se gira no sentido anti-horário, é óbvio que, girando no sentido anti-horário, o sinal do momento vai ser positivo, beleza? Agora, neste lado aqui, se nós aplicarmos uma força, o mecanismo giraria no sentido horário. E aí, se gira no sentido horário, o sinal do momento é negativo. Então, M1 é positivo, M2 é negativo. Fazendo aqui a regra de sinais, mais com menos ficaria menos. Então, ficaria M1 menos M2. Passando M2 para o outro lado, ficaria M1 igual a M2. É essa a visão que você tem que captar, pequeno gafanhoto. Qual é a visão, professor? A visão de que se essa situação aqui está em equilíbrio, beleza? Se é uma situação que está em equilíbrio, é óbvio que você tem que considerar o quê? Que o momento do lado esquerdo tem que ser igual ao momento do lado direito. O momento do lado esquerdo tem que ser igual ao momento do lado direito. E aí, como que eu calculo o momento mesmo? M1 igual a M2, fica F1 vezes D1, força 1 vezes distância 1, igual a força 2 vezes força 2, aqui que é a força peso, vezes distância 2, beleza? Como aqui a força é a força peso, o que nós vamos ter aqui? Ó? Peso 1
peso 1 vezes distância 1, é igual a peso 2 está aqui, vezes distância 2, que está aqui. Beleza? Mas como que eu calculo a força-peso mesmo? Está aqui, ó, massa vezes gravidade. Então vai ficar M1 vezes G1 vezes D1 igual a M2 vezes G vezes D2. Como nós temos aqui a gravidade, né, o G, que é a aceleração da gravidade, dos dois lados da equação, a gente corta ele, né, elimina ele, ficando apenas com a equação simplificada. M1 vezes D1 é igual a M2 vezes D2. E é justamente essa formulinha aqui que você tem que memorizar, que você tem que se atentar, que você tem que dar uma atenção especial. Todas as vezes que você se deparar com esse tipo de situação aqui, galerinha, com esse tipo de situação aqui, beleza? Você tem que lembrar, é só eu usar aquela formulinha que o professor passou. Eu faço M1 vezes D1 é igual a M2 vezes D2, beleza? Vou até colocar aqui embaixo, ó. M1 vezes D1 é igual a M2 vezes D2, beleza? Se você tem D1 e você tem M2 e D2, você consegue achar o M1. E foi justamente o que eu fiz aqui, tá? Vamos só identificar aqui o que é cada coisa, beleza? Aqui, ó, M1 eu não tinha, mas eu tinha o D1, que é 10, 10, tá aqui, beleza? O M2 eu também tinha, que é 100, M2 vale 100, beleza? E o D2 eu tinha, o D2 vale 50. Então ficamos com M1 vezes 10 igual a 100 vezes 50. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ficaremos com M1 igual a 100 vezes 50 dividido por 10. Esse 50 aqui, eu posso simplificar esse zero com esse zero, ficaria 100 vezes 5, e 100 vezes 5 dá 500, justamente a resposta do nosso exercício. M1 equivale a 500 gramas. Dá uma olhadinha nesse exercício, revisa com calma, assista a videoaula de novo, tira dúvida comigo, estou à disposição. Só para lembrar, a resposta do exercício é M1 igual a 500, aqui no caso seria a alternativa C, de cachorro, beleza? Aqui está a resposta, aqui está no material digital, e vamos que vamos, bora gabaritar!